Então vamos começar. Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o primeiro vídeo. Nós vamos chamar esse vídeo de farmacologia clínica, que é a primeira parte. Então vocês não precisam preocupar. Eu vou passar para vocês o básico da farmacologia, o que nós precisamos entender para trabalhar com o paciente, para trabalhar numa farmácia, para ajudar o farmacêutico e auxiliar os médicos também nos tratamentos clínicos, correto? Então, eu vou começar a explicar para vocês a farmacologia clínica. Mas antes disso, pessoal, eu quero parabenizar a atuação dos técnicos de farmácia, também os técnicos também de enfermagem. Nós sabemos que o técnico de enfermagem ele compõe a maior parte da força de trabalho na área da saúde, não é verdade? Executando a maior ações hospitalares e dando uma atenção básica, gerando melhor atendimento e qualidade ao paciente. Então nós podemos dizer que vocês técnicos de enfermagem têm uma profissão nobre, que muitas vezes não é conhecida, infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas não reconhecem o trabalho bonito de qualidade do técnico de enfermagem ou do técnico também em farmácia. Tranquilo? Está entendendo? Então, o técnico de enfermagem, ele pode atuar, por exemplo, no hospital, no centro cirúrgico, no centro obstétrico, na UTI, no posto de saúde, na vacinação. Tem várias áreas que vocês podem atuar. Então, é um curso bacana de vocês fazerem, que o mercado de trabalho está precisando de funcionários, principalmente o homem. Tá? Tem poucos homens nessa área. Então, eu falo para vocês, o técnico de enfermagem masculino, ele é muito querido no hospital. Porque às vezes você sai do seu setor, por exemplo, você está na clínica médica, você vai, por exemplo, numa UTI, alguém pede para você, a enfermeira, o seu colega pede para você passar uma sonda vesical no paciente masculino. Tá bom? Então tá beleza então. Então vamos começar, pessoal, entendendo o que é farmacologia. Se perguntar para você farmacologia, é muito fácil, né? Farmacologia. Logia é estudo. Fármaco vem de medicamento, vem de drogas. O que seria então a farmacologia? Aqui eu coloquei para vocês que farmacologia é uma ciência que experimenta, é uma ciência experimental que estuda os fármacos e seus efeitos. Então vamos entender isso aí? A farmacologia ela é uma ciência que estuda o comportamento das drogas, ou do fármaco, ou do medicamento. Então, medicamento, fármaco e drogas são sinônimos, certo? É um conceito só. Então, a farmacologia ela estuda o comportamento dessas drogas no seu organismo, no organismo. Como é que essa droga vai surgir efeito? Como vai ser os efeitos? Esses efeitos eles podem ser efeitos desejados e efeitos não desejados. Não é verdade? Às vezes o médico prescreve o medicamento e você, técnico de enfermagem ou você, técnico de farmácia, então você vai administrar esse medicamento. Então vamos supor que é um anti-inflamatório, né? Vamos supor então que é vamos falar um inflamatório, um piroxene, né? Que é um anti-inflamatório. O que eu quero com esse medicamento? O que eu quero com a ação desse medicamento? Ele é um tratamento que trata dos processos inflamatórios. Então o efeito que eu vou ter, que eu quero, é que esse medicamento trabalhe no processo inflamatório do paciente.
Mas pode acontecer que esse medicamento, esse piroxene, né, pode ser que ele surja um efeito não desejado, que é chamado de efeitos colaterais. Correto? Então, a farmacologia ela é uma ciência experimental que estuda os fármacos e seus efeitos. Esses efeitos podem ser efeitos desejados e efeitos não desejados. Bacana? Então, expliquei para vocês o conceito. Lógico que quando alguém perguntar para vocês na área da saúde, você não vai dizer que farmacologia é o estudo dos medicamentos, né? Fica muito simples. E você é um profissional que está entendendo a farmacologia, então você vai explicar o conceito bem detalhado para a pessoa. Nós temos também alguns termos usados pelos profissionais da saúde. Quando eu falo profissional da saúde, eu estou dizendo o médico, o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, o farmacêutico, o técnico em farmácia. Então, os profissionais da saúde, o odontólogo também trabalha com esses termos usados, correto? Então, vamos entender aqui agora o que significa uma apneia. O que é uma apneia, né? Pessoal, a apneia é uma obstrução do fluxo do ar para os pulmões. Então, a apneia significa que vai ter uma obstrução do ar, da oxigenação para os pulmões. Enquanto que a hipopneia é uma redução menos acentuada. Ela não chega a ser uma obstrução. Então, ela é uma redução da oxigenação, que estou respirando, menos acentuada. Quais são as causas da apneia ou da hipopneia? Elas podem ocorrer com pessoas obesas, pessoas que ganham peso, aumento da amígdala e das adenoides, alterações anatômicas que o indivíduo pode ter. Tranquilo? O que significa a dispneia? A dispneia. A dispneia, pessoal, o que você acha que pode? Olha, o paciente está com dispneia. Né? Isso. Você pode conversar comigo, viu? Pode falar, tá? Para você entender melhor, em vez de falar de dispneia, olha só, vou falar para você o seguinte. Eupneia. Eupneia é a frequência normal da respiração. Então, o paciente, ele está bem. Qual é o estado dele? Eupneia. Significa que a sua respiração, ela está normal. Tá? E a dispneia é a dificuldade que o paciente tem para respirar. Muitas vezes, quando você está medicando um paciente, por exemplo, você trabalhando com os broncodilatadores, né? É um medicamento que aumenta, dilata, né, os brônquios e os bronquíolos para a pessoa respirar melhor, porque a pessoa está com dispneia, está com dificuldade na respiração. Muito bem. E o que seria bradipneia? Brad significa pouco, menos. Então, bradipneia é a diminuição da frequência respiratória. Então, essa pessoa está respirando menos de 60 batimentos por minuto. Está menos. Entendeu? Está aí, ó, 50, 45 de batimentos de frequência respiratória. Então é a bradipneia. Lembra que bradipneia é pouca, tá bom? E a taquipneia? A taquipneia é o aumento da frequência respiratória. Então, muitas vezes você pode levar um susto, ou pode você estar fazendo um exercício, está fazendo uma esteira, né? Então, você pode acontecer uma taquicardia, que é o aumento da frequência respiratória. Bacana? Então, nós vamos ter muito desses vocabulários usados na área médica. Então, apneia, dispneia, bradipneia, taquipneia, bradipneia. Muito bem, isso aqui já foi explicado. O que significa afebril? O estado afebril significa que esse paciente ele não está com febre.
né? A sua temperatura corporal está em 36, 36,5, está normal, é afebril. E o que significa febrícula, então? O que vem a ser febrícula? Bom, febrícula é um aumento temporário da temperatura corporal, né? Significa que é uma febre ligeira, uma febre passageira, que a pessoa não deve preocupar. Verdade? Não precisa preocupar que está com febre. A temperatura corporal desse paciente está a 37 graus. Então ele está com uma febrícula. Tranquilo? Muito bem. Anúria, pessoal. Anúria você vai lembrar de urina. Certo? Anúria. Então o que seria então anúria? Anúria seria a obstrução do fluxo urinário. Essa pessoa ela vai deixar de urinar. Muitas vezes acontece a anúria quando o paciente ele sai do centro cirúrgico, ele fez uma cirurgia, ele sai do centro cirúrgico. Então ele vai passar de RPA, de recuperação pós-anestésico. E nesse momento você, técnico de enfermagem, percebe que o paciente não está urinando, né? Então você vai pedir ao médico para passar uma sonda de demora nesse paciente. Na maioria das vezes o paciente já sai do centro cirúrgico já com a sonda vesical. Mas muitas vezes não. Então você percebeu que ele está com anúria, ele não está urinando. Nesse caso você vai pedir ao médico que está de plantão na sala de RPA, não é o centro cirúrgico, vai pedir para ele passar uma sonda vesical no paciente. Então isso é anúria, correto? A disúria, pessoal, disúria é quando o paciente está urinando, micção urinária com dor, aquela sensação de queimação, entendeu? Então a dificuldade dele de urinar é devido à dor, o desconforto que ele está sentindo. Então você vai chamar, você vai ter que fazer um relatório, por isso que você tem que entender o vocabulário médico para fazer um relatório. Você não vai falar, não vai dizer melhor, o paciente ele não quer urinar não, ele não está conseguindo urinar não. Nós temos um vocabulário próprio para nós conversarmos com a nossa equipe. Então, disúria é a micção urinária acompanhada de dor, de queimação. Está explicado? Isso. Então, você entendeu? Cristiane, tranquila? Yuri, está tranquilo? Muito bem. Cristiane, quando quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, pode interromper a aula, viu? Vocês também. Entendeu, pessoal? Então nós estamos falando de uma disúria, né? Micção dolorosa, o desconforto, uma sensação de queimação. Agora, oligúria, pessoal. Oligúria, pouco, né? É a baixa produção de urina. Que essa baixa produção de urina pode ocorrer pela falta de ingestão de líquidos, de uma desidratação, né? Ou se não, uma formação de edemas por processos inflamatórios. Então pode ser que essa pessoa está urinando pouco devido a esses fatores que eu passei para vocês. Bom, tem mais uma coisa sobre o úria? Vamos ver o que tem aqui, né? Hematúria, pessoal. Hematúria, hema significa sangue. Então, é a presença de sangue na urina. Então, você, técnico de enfermagem, que trabalha na UTI, né, que trabalha na clínica cirúrgica, deve observar quando o paciente sai do centro cirúrgico, você tem que observar se esse paciente está com hematúria. Ele está com presença de sangue na urina. Aí você tem que relatar ao plantonista que esse paciente está com hematúria, certo? Diurese, pessoal, não é urina. Muitas vezes eu vejo aí no YouTube ou nas aulas, né? Eu vejo um profissional, às vezes falando sem querer, porque tem isso também, às vezes você fala e não percebe. Diurese é a secreção na urina. Tá? Lá no hospital, os técnicos de enfermagem, a enfermeira, vocês quando vão passar o plantão para o outro turno,
vocês têm que medir a diurese do paciente para ver. Então, nesse caso, nós falamos que é a quantidade de urina do paciente, quanto ele urinou. Se foi 500 ml, se foi 1 litro, se foi 200 ml. Aí nós falamos assim. E, por exemplo, o colega, ele não recebe plantão se a bolsa lá da urina estiver cheia, pessoal. Tem que entregar arrumadinho para o paciente, para o seu colega. Então você tem que medir a diurese, olha só a diferença, você vai medir a diurese, né, vai anotar a diurese para entregar para o colega e tal. Mas quando você fala a palavra mesmo, a palavra etimologicamente, a palavra diurese significa secreção na urina. Bacana? Muito bem. Cefaleia é dor de cabeça. Se você chegar no médico e falar, olha, doutor, o meu filho ou paciente, alguém que você conheça, que você está levando ao médico, o estado clínico dele apresenta uma cefaleia, uma diarreia, tá? Você vai falar as palavras usadas na área médica. Você não vai falar, o meu filho está com dor de cabeça. Então, nós da enfermagem, nós os farmacêuticos, os médicos, nós da área, os profissionais da área médica, o vocabulário correto para dor de cabeça é cefaleia. Tá bom? Cianose. Então você fez o relatório e explicou ao médico, relatou ao médico, o paciente está cianótico. O que significa isso? Significa que o paciente está com uma cor azulada na pele, nas mucosas, nas unhas. O que acontece? Por que acontece a cianose? A cianose é a falta de oxigenação dos tecidos, né? Muito bem. Mais uma vez eu quero explicar para vocês. Esses vocabulários, eles são usados na área da saúde. Eles são usados na farmacologia. Você tem que entender esses vocabulários para quando você pegar uma bula de medicamento, você saber interpretar. Muitas vezes um leigo, ele pega a bula, ele vai ler e não entende, porque ele não sabe o vocabulário médico. Então é importante que na área da farmacologia e nas outras áreas, vou falar farmacologia porque essa disciplina é minha. Então é importante que você saiba corretamente esses vocabulários. Correto? Então, quando você falar que o paciente está cianótico, significa que ele pode estar com a cor azulada na pele, nas mucosas, nas unhas. E isso ocorre pela falta de oxigenação dos tecidos. Agora você pergunta para mim, Cristiane, o que esse paciente tem a ver, o que esse vocabulário tem a ver com a farmacologia? Porque existem medicamentos também para evitar a falta de oxigenação nos tecidos. Então, esse paciente vai ser medicado com esse fármaco para evitar a cianose. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla para vocês, dos vocabulários médicos. Vocês também vão ter com as outras professoras, a professora Rayane, a professora Tatiana, a Catiele, né? A professora Ângela, todos os profissionais, os professores que vão ministrar para vocês, vão falar desses vocabulários. Muito bem. Edema. Quantas vezes nós percebemos também na área médica alguém falar, o paciente está com inchaço. Aí ele está com a perna inchada. Pessoal, não é correto falar inchaço. A gente ouve muito isso aí, mas não é o correto, não é o vocabulário correto. Nós usamos a palavra edema. Então o paciente está edemaciado. O paciente sofreu um AVC e o cérebro dele está edemaciado. Então ele vai ser tratado com medicamento, com manitol, com diurético. Para isso que os diuréticos funcionam, para diminuir o quadro do edema, reduzir o edema. Então vocês vão ter essa aula comigo sobre diuréticos,
que a função dos diuréticos é diminuir o edema cerebral, o edema do fígado, o edema, correto? Muito bem. Epistaxe. Quantas vezes alguém chega lá numa farmácia, né, com sangramento nasal, ou chega no posto de saúde, ou vai fazer um tratamento, ou você mesmo vai tratar o paciente com secreção, com sangramento nasal. Não é verdade? Então, quando você ouvir a palavra epistaxe, significa sangramento nasal. E coriza, professor, você não falou coriza. Coriza é o corrimento de secreção nasal, que é a coriza, né? Isso. Então, esse corrimento nasal, né, ele pode ser causado por uma gripe, por um resfriado, por uma alergia respiratória, por uma rinite, tá? Quando nós formos falar sobre esses medicamentos, para cada medicamento vai ter uma classe, né? Então, a classe dos diuréticos, a classe dos antidepressivos, a classe dos broncodilatadores. Nossa, gente, essa aula de farmacologia, ela é muito linda. Ela é importantíssima para o seu lado profissional. Ela é importante no seu trabalho, no seu dia a dia. Quantas vezes, se você não souber, você vai passar apertado numa UTI, você vai passar apertado no centro cirúrgico, você vai passar apertado lá nas drogarias. Você tem que entender de farmacologia. Você tem a obrigação de entender farmacologia. Porque você está lidando com vida e medicamento mal administrado, ele mata o paciente. E você vai responder por isso. Ah, mas eu não sabia, o médico administrou, prescreveu e eu fiz. Não, senhor, não é assim mais não. Você tem essa aula de farmacologia. Você é responsável pelo que você administra. Se o médico prescreveu errado e você deu o paciente, você também é culpada, porque você tem esse curso de farmacologia. Você vai dizer ao profissional, ao médico, doutor, você errou aqui na medicação. Essa medicação ela não pode ser via endovenosa, doutor, ela tem que ser via intramuscular. Quantas vezes, por cansaço que o médico que trabalha no hospital passa para o outro, ou também é irresponsável também, lógico que o médico também erra igual todos erram. Quantas vezes você vai ter que dizer ao médico, doutor, esse medicamento, a via de administração dele é via intramuscular, não pode ser endovenosa. Ele vai te agradecer. Ele tem que te agradecer, né? Quantas vezes você chega no posto de enfermagem também, e às vezes o médico prescreve uma insulina, uma dosagem alta, e você vai ter que explicar ao médico que não é assim. Bacana? A aula é bonita, é linda. Por isso que você vai ser responsável pelas consequências. Muito bem. Vamos entrar agora na farmacologia. Na farmacologia, você pode falar droga, medicamento e fármaco. Droga e medicamento e fármaco, pessoal, é a mesma coisa. Então vamos falar de medicamento. Quando eu falo medicamento, estou falando de droga, estou falando de fármaco também. Do medicamento, pessoal, olha só, antes de chegar no mercado para ser vendido, nas drogarias, nas indústrias farmacêuticas, na venda, né, para trabalhar com ele, a indústria farmacêutica, o que ela faz? Ela vai testar o medicamento. Ele vai ser testado no animal, depois vai ser testado no ser humano, tá? Para saber se realmente ele pode ser tratado, se ele pode ser administrado nas pessoas. Ele obedece aos protocolos da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa. Então, quando você fala medicamento, droga e fármaco, você tem certeza que esse produto foi fiscalizado, analisado, para depois chegar no paciente. Então, isso aí é droga, medicamento e fármaco. Qual que é a diferença, então? Vou perguntar para vocês. Qual que é a diferença para vocês
de medicamento e remédio. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu vejo muito falar, deu remédio para o paciente. Vê demais na televisão, na rede social. Pessoal, remédio não é medicamento, certo? Remédio pode ser aquele chazinho que você chega na sua casa, você vai lá no quintal, você pega lá na plantinha o hortelã, você pega a dipirona, que é uma planta, e você vai preparar o chá e vai dar lá para sua avó, para sua tia, para o seu filho. Isso é remédio. Remédio, ele tem um resultado terapêutico. Ele dá um resultado terapêutico para você. É remédio. Mas remédio não tem dosagem. É quantas folhinhas você fez o chá? Com 4, com 5? Não tem. Não tem uma fiscalização na Anvisa. Isso é remédio. Se você está com o seu namorado, se o seu filho está chateado porque ele tirou uma nota fraca na escola, está muito chateado. Ou sua irmã ficou chateada com o professor, com a professora, ela deu uma resposta nela que talvez ela não gostou da resposta, ela está muito chateada, tá? Ela está deprimida, não é depressão, ela está chateada, né? Ficou meio deprimida, né? Não depressão fisiológica, né? É patológica, né? Então o que acontece? Você vai chegar, então, ó minha irmã, ó meu filho, olha, eu conheço lá o professor Flávio, não, você acha ruim, eu tenho certeza que isso aí ele não falou com mal. Ele é uma pessoa bacana, ele é um professor que interage com os alunos. Eu fui aluna dele 1 ano, entendeu? Eu tenho certeza, você vai ver. Ele vai chegar em você, que eu conheci. Se ele vai chegar em você, vai conversar com você, tal, pronto. A pessoa melhora, então tá bom, então é isso mesmo. O menininho que foi reprovar, olha, você agora tem condições de estudar novamente, você vai estudar, você vai recuperar essa nota e tal. Ó, o menino melhorou. A sua namorada está com a dor no pescoço, o pescoço endureceu, você vai pegar um óleozinho, vai passar uma massaginha, vai bem caprichadinho, com todo amor e carinho nesse homem seu, nesse bicho feio seu, e ele vai melhorar. Isso é remédio. Uma opinião é remédio. Bacana? Então você sabe que remédio não é medicamento. Remédio, ele tem uma resposta terapêutica. Se teve resposta, é remédio. Bacana, então, vamos lá. Então, o que é um placebo, minha gente? Muitas vezes você ouviu falar em placebo, não é isso? O que é um placebo? Vamos tranquilo entender assim. Placebo é uma substância química inativa. Ela é inerte. Ela é inativa. Que vai satisfazer as necessidades psicológicas do paciente. Espera aí. Se você tem uma irmã que é hipocondríaca, tem mania de tomar medicamento, e você sabe que ela não precisa de medicamento, ela fala para você que ela não consegue dormir, que ela passa a noite toda sem dormir. Então você vai falar, e você sabe que não é. Então você vai pedir, por exemplo, para mim, aqui que mexo com farmácia, que vou capsular, né, as drágeas. Professor, você podia fazer para mim uma drágea com farinha de trigo, a mesma cor da drágea que eu tomo medicamento para dormir. Aí o que você vai fazer como técnico de enfermagem, né? Você vai dar à noite para sua irmã, para sua mãe, que é hipocondríaca, que acha que não dorme, você vai dar para ela essa drágea, que é uma substância inativa, que não é o princípio ativo do medicamento. E ela vai dormir, porque psicologicamente ela acha que tem que tomar o medicamento para dormir. Então isso aí é um placebo. Então, mais uma vez, placebo é uma substância química inativa, que tem a função de satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Bacana? Dose, pessoal, né? O que é uma dose? Bom, dose é uma quantidade do fármaco, ou do medicamento, ou da droga, né, a ser administrado. Então, você pergunta para o médico, doutor, quantas doses eu vou ter que dar para o paciente? Você vai ter que dar um comprimido de 6 em 6 horas, é a dose, de 50 miligramas. A dose então vai ser 50 miligramas, ou de 25 miligramas.
correto? Então, dose é a quantidade do fármaco a ser administrado por você, técnico de enfermagem, por você, técnico em farmácia, você administrar. Agora, uma coisa muito bacana também que eu vejo aqui, na posologia, né? Posologia eu acabei de falar para vocês, né? Como você vai administrar essa dose? Vai ser de via oral, vai ser comprimido, e esse comprimido vai ser assim, desculpa, vou melhor. A posologia é o horário da droga, né? O horário do medicamento. Se é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tá bom? É o horário, tá? Quando eu falei para vocês comprimido, eu vou explicar para vocês depois, vocês vão ter aula sobre via de administração. Esse aí não é comigo não, vai ser com a professora também, outra professora, mas nós vamos comentar isso aí, que faz parte da farmacologia. Quais são os tipos de via de administração, tá? Vou deixar. Agora, pessoal, tem uma coisa também que vocês, eu consegui colocar aqui, ó. Esse QSP, às vezes o aluno pergunta, né? Às vezes o aluno pergunta, professor, eu peguei a bula de medicamento e lá estava no QSP, né? O que significa QSP, professor, né? É um veículo do excipiente. Muitas vezes na bula está assim, veículo ou excipiente, tá bom? Isso. É verdade. Yura, pode perguntar. Ah, você já leu na bula? Isso. Tá, eu vou explicar para você então tá aí, o que é esse QSP. Você vai entender agora isso aí então. Tá bom? Então vamos ver então. Ó, na bula pode vir veículo ou excipientes. Ou a palavra QSP, que significa quantidade. É a quantidade. Todas as vezes eu esqueço essa palavra, mas eu vou pegar. Quantidade suficiente para. Gente, todas as aulas eu esqueço essa palavra QSP. Então significa quantidade suficiente para. Então vamos entender. Quando o medicamento ele é preparado, vamos dar exemplo das dragas, né? Então quando a indústria vai encapsular as dragas, elas vão colocar, além do princípio ativo é o sal do medicamento. Então, eu estou com cefaleia, né, que é a dor de cabeça. Então eu vou usar dipirona. O princípio ativo é a dipirona, tá certo? O paciente ele está com edema, ele está com um quadro edemaciado. O médico vai passar para o paciente furosemida. O princípio ativo dele é o furosemida, porque o nome do furosemida, que é o de referência, é o Lasix, que vocês conhecem. Mas o princípio ativo, o sal dele, é o furosemida, tá certo? Então, quando a indústria farmacêutica for fazer a dragem, ela tem que formar, ela tem que dar um corpo para essa draga, né? Ela tem que dar forma para ela, ficar